Olá, que bom ter vocês de volta aqui. Bom, no vídeo anterior a gente subiu o corpinho, né, o pescoço, introduzimos os bracinhos, né, arrematamos os bracinhos aqui e fizemos a feição. E a cabecinha, narizinho, ok? Parece pouco, mas não foi, não é mesmo? Agora, a gente precisa fazer a orelhinha para ela, tá? Então, a gente vai começar essa nossa terceira parte fazendo a orelhinha, ok? Então, para isso, fio cor de pele, faça um anel mágico, tá? Eu vou fazer o meu aqui, vamos lá. Fiz o meu anel mágico. E agora, eu vou subir uma corrente. Ok? Agora, um meio ponto alto. 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Terceiro. Outro meio ponto alto, outro meio ponto alto. E encerro com um ponto baixíssimo. Fecho o meu anel. Pronto, temos uma orelhinha, tá? Então, você vai fazer outra dessa, arremata e a gente volta pra costurar. Então, ó, com os 2 fios eu dei um nozinho, tá? Nozinho simples. Eu peguei o fio que eu tenho maior e vou colocar a agulha de tapeceiro nela pra costurar. Pra eu costurar, a posição, olha, você tá vendo que aqui eu tenho o cílio, né? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Entre a 5 e a sexta carreira, a partir do cílio, tá? E bem aqui, ó, no centro do olhinho, ok? Então, é esse o local para eu fixar a orelhinha, tá ok? Então, ó, você vem mais ou menos no meio do olho e conta 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E é aqui que eu vou colocar a orelhinha, tá bom? Então, aqui não tem segredo, tá? É só costurar mesmo com alguns pontinhos a orelhinha. E ela vai ficar aqui nessa posição, tá bom? Vamos lá fazer do outro lado a mesma coisa, né? Deixa eu só virar aqui. A partir do cílio, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, seria mais ou menos aqui. Eu trago o olhinho, né? Metade do olhinho, a orelhinha seria aqui. Tá bom? Então, é só fixar a orelhinha, não tem segredo nenhum, e a gente já volta. Estão aí as orelhinhas fixadas, tá? Elas serão importantes pra gente ter uma noção de onde vai colar, costurar o cabelinho, ok? E prepare-se, separa aí a tua linha para o cabelo, a tua agulha para fazer o cabelinho, porque ele é trabalhoso, mas garanto para você que vai valer muito a pena, tá bom? Então, separa aí a sua linha, a cor que você escolheu para o cabelo da sua boneca e a gente já volta. Então, vamos lá dar início ao cabelinho da nossa bonequinha. Bom, eu já fiz aqui um anel mágico e dentro desse anel mágico você vai colocar 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Fechei o anel e agora eu vou colocar aqui 6 aumentos. Então, 2 pontos para cada ponto de base. Ok? Então, faça aí os seus aumentos e a gente já retorna aqui com 12 pontos baixos, ok? E estão aqui os meus 12 pontos baixos. A próxima parte é aumentar mais um pouquinho. Então, faremos um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por 6 vezes na volta, tá? Então, vamos fazer a terceira carreira, que eu vou terminar ela com 18 pontos baixos. E, para isso, um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, ok? Vamos lá fazer e eu já retorno. E eu estou aqui com os meus 18 pontos baixos, tá?
A partir de agora, a gente já vai começar a fazer as mechas do cabelinho. O importante, eu já destacar aqui para você, sempre que a gente for iniciar as mechas, a gente vai fazer pela alcinha da frente do meu ponto, tá bom? Eu tenho aqui a alcinha da frente e a alcinha de trás, eu sempre vou pegar a alcinha da frente. Então, já vamos começar esse aqui, ó, você vai fazer um ponto baixíssimo, pegando só a alcinha da frente, beleza? Então, a partir de agora, você vai subir 50 correntinhas. 50 correntinhas. 1, 2, 3 e vai até fazer 50, tá? Já volto. E aqui estão as minhas 50 correntes, tá? Agora, a gente vai trabalhar em meio ponto alto, tá? Para fazer os meio ponto alto, que serão 48, então, você já deduz que eu vou pular 2 pontos aqui, certo? Então, os 2 primeiros pontos da minha corrente, eu não crocheto eles. Eu dou a volta na minha agulha e no terceiro ponto, eu faço o meio ponto alto. Ok? Vamos fazer mais um, eu dou a volta, coloco no elo, puxo o fio, 3 alcinhas, tiro todas. Volta, coloca no elo, puxo o fio e puxo todas, tá? Então, aqui, ó, eu fiz 3, você vai fazer 48, ok? Então, eu vou fazer mais 45 pontos aqui até chegar no primeiro elo da minha corrente, que vai dar 45. Opa, 45 não, 48. tá fazendo conta errada, né? Então, com os 3 aqui, eu vou fazer mais 45 e vou chegar aqui no meu último elo com 48 pontos, ok? Já volto com você com eles prontos. E aqui estão os meus 48 meio ponto alto. Eu cheguei aqui no meu último elo e agora, lembra que a gente tem 18. Deixa eu só voltar aqui, né? Lembra que a gente tem 18 pontos aqui? Eu preciso fazer 12 mechas, tá? E pra casar certinho, né? Não ficar 18 mechas, eu quero fazer 12. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu fiz essa primeira mecha. Pra essa primeira mecha, eu pulo um ponto de base, pego a alcinha do meu próximo ponto e um ponto baixíssimo e começo ela. Quando eu tiver essa minha segunda mecha pronta, para fazer a terceira mecha, eu não pulo um ponto de base. Eu já venho aqui no próximo e já faço uma, ok? Então, a gente vai intercalar. Uma mecha, eu pulo um ponto de base. Outra mecha, eu não pulo um ponto de base, já vou direto pro próximo ponto. Tá bom? Eu vou fazer mais uma com você, mais uma ou duas aqui, a gente já retoma pra gente marcar essa situação, tá? Então, para cada mecha que eu fizer, eu pulo um ponto, o outro eu não pulo um ponto. Para que a gente consiga, né, ficar com 12 mechas. E se eu pular um ponto a cada mecha, eu vou ficar com 9. Vou ficar com pouco cabelo. A nossa boneca, ela é cabeluda, tá? Então, vamos fazer assim, eu vou fazer essa segunda mecha, aqui a gente vai subir 50 correntinhas e voltar com 48 meio ponto baixo. Lembrando que aqui eu pulei um ponto, ok? Então, vamos lá, vamos fazer as 50 correntinhas, os 48 eu já volto aqui com você. E aqui está a minha segunda mecha pronta, não é? Só recapitulando, essa primeira mecha, eu pulei um ponto para começar a segunda, ok? Fiz a minha segunda, agora eu não vou pular um ponto, eu já venho direto no próximo ponto, ó, já pego a alcinha da frente, faço meio ponto alto, ó, faço um ponto baixíssimo, e aqui eu já vou subir as minhas 50 correntes, tá? Então, é assim que você vai fazer. Uma mecha, você pula um ponto, na próxima mecha, você faz na sequência, ok? Pra
a gente conseguir fazer as 12 mechas dentro desse círculo com 18 pontos. Para você que achou que nunca mais fosse usar matemática, né? Olha ela aí de novo surgindo na sua vida. A gente usa matemática no supermercado, a gente usa matemática para fazer uma receita de bolo, a gente usa matemática para fazer crochê. Né? Mas não se desespere se você não gostar de matemática, porque eu tô aqui para passar o passo a passo para você, tá bom? Então, vamos lá, olha. Subir 50 pontos baixos para voltar fazendo os 48 meio ponto alto, ok? E a gente vai para nossa terceira mecha, beleza? Então, vamos fazer essa aqui e já volto. E aqui está a minha terceira mecha pronta, né? Subi 50 correntes, voltei fazendo 48 meio ponto baixo, ponto alto. Oh, meu Deus, tô com problema com esse meio ponto baixo aí que não existe. É meio ponto alto, né? Então, ó, só recapitulando para reforçar a ideia. A minha primeira mecha, eu pulei um ponto para fazer a segunda. A segunda mecha, eu não pulei um ponto para fazer a terceira. Agora, a terceira, eu vou pular um ponto de base, tá? Ó, pulo esse ponto de base aqui e pego a alcinha da frente do próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e vou subir as minhas 50 correntes, tá? E assim, eu vou crochetando até chegar aqui no final, onde eu terei 12 mechinhas iguais a essa, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer todas essas 12 e quando eu tiver as 12 prontas, eu já retorno aqui com você, tá bom? Faz com calma, conta os seus pontos pra gente ficar com as mechas de tamanho iguais aqui, tá? Pra ficar um trabalho bem bonito e eu já retorno aqui com você com elas prontas, ok? Até já! E aqui estou na minha 12ª mecha, tá? Sobrou um pontinho, né? Então, nesse pontinho eu faço um ponto baixíssimo para finalizar essa camada de cabelo, tá? Quando a gente vira aqui, ó, percebe que tem a alcinha, né? A gente tem alcinhas aqui, ó, que é a segunda alça do ponto que a gente acabou de trabalhar, né? É a alça de trás. Então, nessa alça de trás, eu vou crochetar aqui 24 pontos. E para isso, eu farei 2 pontos baixos e um aumento, tá? 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E eu vou finalizar com 24 pontos. Então, aqui, ó, eu entro na próxima alcinha que eu tenho disponível, né? Que é essa aqui, e vou fazer 1, 2 e um aumento. E eu vou fazendo assim por toda a volta, tá? Não esquece de marcar, não esquece de contar pra gente finalizar essa carreira com 24 pontos, beleza? Vamos lá? E aqui estão, ó, os meus 24 pontos, ok? Se você perceber que vai te atrapalhar, né, essas mechas aqui, é só pegar um fiozinho, uma sobra de fio, amarrar, tá? Daí você trabalha com ela mais, com a sua mão um pouco mais livre, né? Pra não ficar segurando mechinhas, enfim. Deixa eu só amarrar aqui. Tá vendo? Então, aqui a gente tem os 24 pontos, tá? Por toda a volta. E agora, a gente vai fazer a mesmíssima coisa. Não muda nada, tá bom? Eu vou fazer aqui as mechas com 50 correntinhas, com 48 meio ponto baixo. Opa, que difícil isso, com 48 meio ponto alto. E pegando sempre a alcinha da frente do meu ponto, tá bom? Ó, sempre a alcinha da frente, tá? Eu vou deixar a alcinha de trás livre de novo, ok? Então, trabalhando
as suas mechas sempre pela alcinha da frente. Agora, a gente não vai pular nenhum ponto, tá? A gente vai fazer 24 mechas, beleza? Então, serão 24 mechas, usando a alcinha da frente, com 50 correntinhas, 48 meio ponto alto, né? Por toda a volta. Tá ok? É trabalhoso, porque a nossa boneca não é pequena, ela é grande e ela tem bastante cabelo. Beleza? Então, vamos lá? Né? Não esquece, não pula nenhum ponto agora, e são 24 mechinhas idênticas a que a gente acabou de fazer. Estou aqui, terminei as minhas 24 mechas, né? Aqui eu só dei um pontinho baixíssimo, para prender junto com a outra mecha. E agora, o nosso próximo passo, ainda tem cabelo, tá, gente? É pegar nessas alcinhas aqui que sobraram, né, as alcinhas de dentro, lembra? Eu fiz usando as mechas, eu fiz as mechas usando as alcinhas da frente. Sobrou a alcinha de trás aqui. Na alcinha de trás, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento, e eu vou finalizar com 30 pontos, tá? Então, esse é o próximo passo. Crochetar na alcinha de trás, 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e finalizar com 30 pontos. Vou fazer e já retorno. Está aqui a minha carreira de 3 pontos baixos e um aumento, eu finalizei com 30 pontos, tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de aumento, ela vai ser de 4 pontos baixos e um aumento, e dessa vez eu vou pegar o ponto completo, tá bom? Ó, vou colocar a agulha nas duas alcinhas, tá? É completo mesmo, não é alcinha da frente nem alcinha de trás, ponto baixo normal, tá bom? 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, eu vou finalizar com 36 pontos, tá ok? Vamos lá? E aqui está o resultado após fazer a segunda carreira de aumento, né? Que a gente fez de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, tenho 36 pontos. 36 pontos de base. Agora, a partir daqui, você vai sempre trabalhar pegando as duas alcinhas, tá bom? A gente vai começar a fazer novamente mechas, e as mechas vão começar a partir da mecha que vai ficar próxima à orelhinha, a franja e depois o cabelinho atrás, tá? Então, para a primeira mecha aqui, e vou pedir para você marcar essa mecha, dar um nozinho com um fio de outra cor, ou colocar um marcador nela, porque essa mecha aqui, ela vai ficar em cima de uma das orelhinhas, tá bom? Então, para fazer essa mecha, você vai fazer, né, a partir do próximo ponto, você vai pegar aqui, vai fazer um ponto, desculpa, um ponto baixíssimo, ok? E vai subir 10 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. A partir do terceiro ponto, você vai fazer, né, usando o terceiro ponto, você vai fazer 7 pontos meio alto, ok? Faz os 7 pontos meio alto, vai sobrar um ponto, você vai fazer um ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui meu 7, meio ponto alto e o ponto baixo, já retorno. Então, aqui está a minha primeira mecha, né? E para dar sequência na segunda mecha, você vai no próximo ponto, um ponto baixíssimo, ok? E aqui, você vai subir 13 correntinhas. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vai fazer 10 meio ponto alto, sempre pegando o terceiro ponto a partir da corrente, né? Então, vai lá, o primeiro ponto, meio, ó, pulo 1, pulo 2, no terceiro. Vou fazer 10 meio ponto alto e um ponto baixo, tá bom? Vamos lá? E aqui a minha segunda mecha, eu vou novamente lá no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Opa, que tá escapando. Faço um ponto baixíssimo. Terminei a minha segunda mecha. Agora, você vai fazer 10
mechas, tá? Da terceira até a 12ª, você vai fazer igualzinho, que vai ser assim, ó, 12 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas, e vai fazer 9 meio ponto alto, sempre a partir do terceiro ponto, né? Usando o terceiro ponto a partir da agulha. Vai fazer 9 pontos altos. Opa, 9 ponto meio alto, por favor. Eu tenho problema com esse ponto alto, né? E ponto meio alto, pelo jeito. Então, repetindo, você vai fazer 10 mechas a partir aqui da terceira, tá? Eu fiz uma, fiz duas. Da terceira até a 12ª, você vai fazer 12 correntes, 9 meio ponto alto e 1 ponto baixo. Vai para o próximo pontinho, ponto baixíssimo, sobe. 12 correntes, 9 meio ponto alto e 1 ponto baixo, tá bom? Vai fazer isso por 10 vezes. Eu vou precisar de 10 mechinhas iguais dessa terceira que a gente vai fazer agora. Beleza? Vamos lá? E aqui eu retorno com as minhas 10 mechinhas prontas, então só recapitulando, tá? Eu fiz a minha primeira mecha, a minha segunda, outras 10 idênticas, né? E essas 10 foram de 12 correntes, 9 ponto meio alto e 1 ponto baixo, certo? Essas iguaizinhas aqui, elas vão ser a franjinha da boneca, tá? Essa aqui vai ficar em cima de uma orelhinha, né? A segunda um pouquinho maior. E agora, a gente vai fazer a 13ª e a 14ª. A 13ª vai ser igual à segunda e a 14ª vai ser igual à primeira, porque ela vai ficar do outro lado da orelhinha, ok? Então, agora, para a 13ª mecha, tá aqui na sequência. 13ª mecha, eu vou fazer o seguinte: 13 correntes, 10 meio ponto alto e 1 ponto baixo. Aí, você vai para a 14ª mecha, que serão 10 correntes, 7 meio ponto alto e 1 ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer a 13ª e a 14ª. 13ª igual à segunda e a 14ª igual à primeira. Vou repetir, a 13ª, ela será de 13 correntes, 10 meio ponto alto e 1 ponto baixo. E a 14ª, 10 correntes, 7 meio ponto alto e 1 ponto baixo. Vou fazer essas duas e já retorno. E aqui estão a 13ª e a 14ª mecha. Eu amarrei aqui para ficar mais fácil de manusear. Agora, a 15ª mecha. Você vai fazer 14 correntes e 12 meio ponto alto, ok? Agora, não tem o ponto baixo no final, tá bom? São 14 correntinhas e 12 meio ponto alto voltando. Faz um ponto baixíssimo para começar a 16ª, tá? Então, vamos à 15ª e eu já volto para falar como é a 16ª. E aqui está a 15ª mecha, né, que eu fiz com 14 correntes e 12 meio ponto alto. Agora, a 16ª vai ser 15 correntes e 13 meio ponto alto, ok? 16ª mecha, 15 correntes e 13 meio ponto alto. Vamos fazer? Aqui a minha mecha de número 16 terminada. Agora, eu vou fazer 5 mechas, 5 mechinhas, tá? Utilizando 16 correntes e 14 meio ponto alto, ok? Do mesmo jeito, vai para o próximo ponto, faz um ponto baixíssimo, sobe 16 correntes, volta com 14 meio ponto alto. Fecha com baixíssimo no próximo ponto, já sobe com correntinha, isso por 5 vezes, tá ok? Então, faremos 5 mechas seguidas com 16 correntes e 14 meio ponto alto, beleza? Vamos lá?
E aqui estão as minhas 5 mechinhas de 16 correntes e 14,5 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai continuar fazendo do mesmo tamanho, só que tem um detalhe, tá bom? Aqui, ó, em vez de pegar o ponto seguinte, deixa eu desfazer esse meio ponto, esse ponto baixíssimo, tá? Em vez de pegar o ponto seguinte, eu vou pular um ponto e pegar o outro, tá? Então, ó, eu vou prender essa mecha, em vez de prender neste ponto, eu vou prender neste, tá? Eu pulei um ponto de base, ok? E vou fazer isso para fazer a mecha de número 22. Quando eu terminar a mecha de número 22, eu vou também pular um ponto, tá? Então, eu vou fazer a 22, pulo um ponto. Faço a 23, pulo um ponto. Faço a 24, pulo um ponto, ok? Então, as próximas, a partir daqui, ó, da 17, da 21, eu já começo a 22 pulando um ponto, tá? Então, eu vou fazer, ó, a 21 aqui, terminei a 21. Pulei um ponto, começa a 22. Fiz a 22, pulo um ponto, começa a 23. Fiz a 23, pulo um ponto, começa a 24. Fiz a 24, pulo um ponto para começar a 25, ok? E quando for a mecha 25, eu volto aqui pra gente conversar de novo, tá bom? Então, a partir da 21, eu começo a pular um ponto para fazer as próximas mechas, que serão também idênticas a essa, de 16 correntes e 14,5 ponto alto. Beleza? Então, são mais 3 mechas, a 22, a 23 e a 24, sempre pulando um ponto entre elas, inclusive no começo e no final. Vamos lá, já volto. Então, aqui estamos, né? Carreira 22, 23 e 24. Pulando um ponto antes e pulando um ponto depois, tá? Agora, eu vou fazer a 25, a 26, a 27, a 28 e a 29. 5 mechas. 5 mechas daquele mesmo jeitinho, um ponto atrás do outro, tá? Sem pular nenhum ponto por enquanto, ok? Então, vamos fazer aí as mechas 25, 26, 27, 28 e 29 com 16 correntes e 14,5 ponto alto, seguidos, tá? Não precisa pular nenhum ponto por enquanto. Vamos lá? E aqui eu tenho as minhas 5 mechas, né? Sem pular ponto nenhum. Agora, a gente vai fazer a 30, a mecha de número 30. E a mecha de número 30, você vai pular um pontinho de base, vai entrar com ele no seguinte, pula um e entra aqui, faz o seu ponto baixíssimo. Então, normalmente seria aqui, eu vou entrar nesse, faço o meu baixíssimo, tá? E para 30, eu vou subir 15 correntes e fazer 13,5 ponto alto, ok? Então, vamos lá, 15 corrente, 13,5 ponto alto, já volto. E aqui eu tenho a carreira de número 30 completada. Vou novamente pular um ponto. Deixa eu só colocar aqui para trás para conseguir visualizar, tá? Então, ela tá começando aqui, eu pulo esse ponto, insiro no próximo, faço um ponto baixíssimo e vou partir para minha carreira de número 31. A mecha de número 31, ela será de 14 correntes e 12 meio ponto alto, tá? Então, vamos fazer a última mecha com 14 correntes e 12 meio ponto alto. Já volto. Está aqui a carreira de número 31, a mecha de número 31. E agora, eu vou dar um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto, tá? No pezinho da primeira. Pezinho é um pontinho antes da primeira, né? Eu vou dar um ponto baixíssimo, vou cortar a linha e vou arrematar, tá bom?
Então, olha, eu deixei aqui um marcador pra gente saber. Essa aqui, essa pontinha aqui, a nossa primeira mecha, tava lá em cima o vídeo, né? Nossa primeira mecha aqui, ela vai ficar na orelhinha, tá? E a outra igual a ela, que é a de número 14, né? Depois a gente conta aqui, tem umas coisas marcando aqui. A de número 14, ela vai ficar na outra orelhinha, tá ok? Então, agora eu só vou arrematar o fio e eu volto aqui com você pra gente colocar esse cabelo na cabecinha, tá? Deixa marcada aí a primeira para você ter uma noção por onde a gente vai começar. Gente, voltei. Olha, eu coloquei o cabelinho na cabeça, ajustei, ainda não está colado, não fiz nada. Só coloquei, só posicionei ele para mostrar para vocês. Lembra a minha primeira mecha que eu fiz na terceira fase, né? Eu fiz 3 fases de mechinhas de cabelo. A primeira mecha da minha última fase, que ela era pequenininha, né? Ela vai ficar bem em cima de uma das orelhinhas. Deixa eu só aproximar um pouquinho. Ó, ela tá bem em cima de uma das orelhinhas. Eu coloquei até um marcador aqui. Aí, as outras, você vai posicionando, né? Uma do ladinho da outra. Eu fui colocando alfinete pra prender. Fiz um detalhezinho aqui, caso você queira fazer um detalhezinho de franja. E a 14ª, ela também fica em cima da orelhinha, tá? Ó, ela tá bem em cima da orelhinha, tá vendo? E isso você vai posicionando, porque essa terceira fase, essa terceira camada de mecha, aqui tá faltando só ajustar um pouquinho, tá? Ó, elas estão todas do mesmo tamanho. É só ajustar. É que eu fiz rapidinho só para mostrar para vocês, né? Então, ó, essa primeira você vai colar na cabeça, tá? Ou costurar. Se você optar por colar, porque é muita coisa para costurar e eu concordo com isso, o que eu sugiro você fazer? A cada um sim ou não, você dá um pontinho com a mesma cor de linha aqui, ó, bem na pontinha, tá? Faz um sim ou não, não costurando tudo, mas costurando a pontinha, tá bom? Porque a gente tá lidando com um brinquedo, certo? E um brinquedo de manusear, de brincar, vai acabar sujando e vai surgir a necessidade de fazer uma lavagem, né? A gente sabe que amigurumi pode ser lavado. Então, para evitar que essa boneca saia sem cabelo da lavagem, né? Porque pode acontecer que a cola se desgaste com o tempo, pelo menos a gente tem parte do cabelinho costurado e não vai se soltar, tá ok? Então, é isso. Agora, essa fase é essa. É colar essa parte do cabelo, fazer alguns pontinhos. Faz pontinho sim, pontinho não, tá? Só para garantir que a nossa boneca não vai ficar sem cabelo, caso ela precise ser lavada, ok? Vamos lá? Olá, voltei aqui. Olha, meu cabelo tá todo colado, todo coladinho. Ó, todo coladinho. Eu fiz, como eu falei pra vocês, eu dei um pontinho, tá? Fui mais precavida, dei um pontinho em cada mecha, tá bom? Pra realmente não se soltar, ok? E agora, a gente vai dar um tempo no cabelinho, você já viu que ele fica bastante volumoso, né? Depois a gente vai fazer um adereço pro cabelo, mas agora eu vou partir pra vestimenta. E vou começar pelo sapatinho, tá? A minha sugestão... Opa, desculpa o barulho. A minha sugestão de sapatinho é esse aqui, ó. Que é esse aqui que eu vou ensinar pra vocês, tá? Ele fica amarradinho no pé. Deixa eu só colocar aqui. Pra que vocês tenham uma ideia de como ele vai ficar no pezinho. Tá? Eu fiz a cordinha pra amarrar no tornozelo. Bom, dou um lacinho no tornozelo, ele fica como se fosse um sapatinho boneca mesmo, né? Um pezinho, ok? Então, vamos lá fazer? Então, vamos dar início ao nosso sapatinho. Eu começo ele com 9 correntinhas, tá? Vamos lá, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir do segundo elo, eu volto fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou aqui pra mim um ponto. Este um ponto, eu faço 4 pontos dentro dele. 1, 2, percebe que ele vai virando sozinho, né? 3, 4 pontos. Se você conseguir, já vai arrematando esse fiozinho aqui, tá? Agora, a gente já está do outro lado, né, do nosso trabalho, e faremos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobra um pontinho, e nesse um pontinho que sobra, você vai colocar, vai colocar os 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos, ok? Essa parte aqui a gente termina com 21 pontos, tá? E agora a gente vai para a segunda carreira. A segunda carreira, a gente começa ela com 7 pontos baixos. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, caraca, escapou, 7. Agora, eu faço 4 aumentos. No meu primeiro aumento, primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Foi errado. 4, 5, 6. E repito os 4 aumentos, tá? Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. E eu termino a minha segunda carreira com 28 pontos. Bom, a minha segunda carreira, na verdade, eu termino ela com 29 pontos, tá? Não com 28. Então, vamos para a terceira carreira. Você vai começar com um ponto baixo e um aumento. Deixa eu só marcar aqui a minha carreira. Agora, a gente vai fazer pontos meio alto. Eu vou fazer 5 meio ponto alto, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 meio ponto alto. E agora, a gente vai fazer uma sequência de um meio ponto alto e um aumento de meio ponto alto por 4 vezes. Então, vamos fazer a sequência de um meio ponto alto e um aumento de meio ponto alto. Temos o primeiro aumento. Um meio ponto alto e um aumento de meio ponto alto. Temos o segundo aumento. Um meio ponto alto
E o terceiro, aumento de meio ponto alto, um meio ponto alto. E o quarto aumento de meio ponto alto. Ok? E agora, ainda em meio ponto alto, vamos fazer mais 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para terminar essa terceira carreira, é ponto baixo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E termino a minha terceira carreira com 34 pontos. E atenção agora para a minha quarta carreira, que ela será todinha em meio ponto alto, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento. Deixa eu marcar aqui para não me perder. Agora, uma sequência de 8 pontos, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, eu tenho uma sequência de 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento por 4 vezes, tá? Lembrando que é tudo em meio ponto alto. Então, vamos lá fazer, ó, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. 1, 2, primeiro aumento. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, terceiro aumento. 1, 2, quarto aumento. E agora, para a gente terminar a quarta carreira, eu faço 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me sobraram 3 pontinhos, eu vou colocar um aumento em cada um deles. Então, um aumento. Segundo aumento. Deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar. E o terceiro aumento. Finalizamos a quarta carreira. Então, aqui terminada a minha quarta carreira com 42 pontos. E agora, a quinta carreira, ela ainda será de meio ponto alto. Só que a gente só vai pegar a alcinha de trás do ponto, tá? Então, eu vou fazer os 42 pontos só pegando a alcinha de trás, ó. Ok? Aqui eu fiz 3, vamos lá fazer o restante e eu já retorno aqui com vocês, tá bom? Serão 42 pontos
só usando a alcinha de trás. Essa será a 5ª carreira. Então, aqui nós temos a 5ª carreira, né, que fizemos pegando só a alcinha de trás do nosso ponto, ok? Daí ele já faz automaticamente a voltinha para subir o pezinho, né? Então, esse ponto que a gente pega só a alcinha de trás, ele é chamado de ponto em BLO, tá? Agora, nós vamos subir a carreira 6, 7, 8 e 9. 4 carreiras, tá? 4 carreiras todas em meio ponto alto, tá bom? Meio ponto alto e ponto normal, pegando as 2 alcinhas, tá? Então, vamos subir 4 carreiras de meio ponto alto. E 42 pontos cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Não esquece de marcar, né? É hora de relaxar aí, que não precisa contar pontos, não é mesmo? Aquela hora que a gente faz cantando. Então, só repetindo, serão 42 pontos por 4 carreiras, todas em meio ponto alto, ok? E esse é o resultado após fazermos as 4 carreiras em meio ponto alto, ok? Então, foram 4 carreiras com 42 pontos em meio ponto alto. Agora, a gente faz uma carreira, que vai ser a 10ª, em ponto baixo, tá? Então, é só repetir essa volta, mas agora em ponto baixo, ok? Faz os 42 pontos e a gente já volta. Bom, então, eu tenho aqui a carreira 10, a carreira 10 mesmo, a carreira 10 em pontos baixos, ok? Todinha 42. Agora, a gente vai fazer a seguinte sequência. Eu vou fazer 13 pontos baixos, sem segredo nenhum. Deixa eu só marcar. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Faremos a seguir uma sequência de 8 diminuições. Então, pega as 2 alcinhas da frente, primeira diminuição, segunda diminuição, terceira diminuição, quarta diminuição, quinta diminuição, sexta, sétima e 8ª diminuição. A gente faz, né, aqui a voltinha em cima do pezinho, diminuindo. E agora, eu termino com pontos baixos. Então, sobrou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Vamos lá? Bom, eu terminei aqui os 13 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer essa alcinha aqui, ó. Que nada mais é... Você só vê se tá centralizadinho, se precisa, né? Se tá bem no meinho. Tá vendo? Pra ficar bem no meinho. Se não tiver, é só completar com pontos baixos até chegar no meio. Aí, você vai fazer aqui, ó, subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vai no próximo ponto e faz um ponto baixo. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, já a minha alcinha pra passar, né, a cordinha pra amarrar no pezinho. Daí, só pra finalizar,
faz mais 1 ou 2 pontos baixos. Deixa eu só ver se vai ficar certinho. Deixa eu fazer mais um. E finaliza com 2 baixíssimos, só pra ficar o mais alinhado possível aqui, né? Como se fosse uma redução pra finalizar, tá? Bom, tá pronto o sapatinho. Agora aqui é só cortar a linha e arrematar, tá? Arremata, esconde o fio pra dentro, corta e finaliza o sapatinho. E para fazer essa cordinha que eu passo aqui para amarrar no tornozelo, tá? O que eu fiz? 80 correntinhas e voltei fazendo ponto baixíssimo, tá? Peguei o segundo ponto e vim fazendo ponto baixíssimo por toda ela. Aqui no final, na outra ponta, né, que ficou com os fios, eu dei 2 nozinhos simples e escondi o fio por aqui e cortei o excesso, tá? Então, não tem segredo nenhum na cordinha para amarrar no tornozelo. A minha sugestão aqui foram 80 correntinhas e eu volto fazendo ponto baixíssimo, ok? Então, finalizamos aqui o sapatinho, agora vamos para a nossa roupinha mesmo, tá bom? Já volto com você. E aqui, ó, só para demonstrar o resultado, tá? De como ficam os 2 sapatinhos no pezinho. A nossa menina já está calçada, né? Olha que bonitinho. E lembrando que aqui são sugestões, né? Sugestão de cor, sugestão de lacinho. Você poderia só fazer um sapatinho que encaixasse no pé, sem esse laço aqui. Você ainda pode fazer sem o laço, mas com enfeitinho na frente, tipo uma florzinha ou um lacinho aqui na frente do sapato. São apenas sugestões, tá ok? Vamos partir para vestir a nossa menina. Vamos lá? E terminado o sapatinho, eu aproveito para me despedir de você nessa terceira parte, né? E volto com você na quarta parte dessa boneca para fazermos uma roupa, um vestidinho para ela e adereço para os cabelos, tá bom? Então, até a próxima. Gratidão imensa por estar comigo aqui. Te vejo daqui a pouquinho. Beijo no coração de cada uma. Até já!